Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje recebendo em nossos estúdios Gilson Biondo, que é conselheiro tutelar de Osasco. Gilson, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, já desejo um bom dia para você, Amaral, a todos os telespectadores aqui da TV Osasco, né? Uma TV muito importante, que faz um trabalho excelente na nossa cidade e que sempre tem informação. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Obrigado. Ô Gilson, vamos começar relembrando e explicando para as pessoas o que é um conselho tutelar, qual a função e a que ele serve. Vamos lá, o Conselho Tutelar ele é uma escolha da comunidade, né, da sociedade, através de voto direto. Então, escolhe os conselheiros que têm uma gestão de 4 anos. O Conselho Tutelar é um garantidor de direitos, direito da criança e do adolescente. São 3 direitos fundamentais: direito à vida, educação, lazer, à família, alimentação, direito à saúde, educação, enfim. São 13 direitos e tem violadores desses direitos. Criaram direitos porque violam muito esse direito. E os direitos violados normalmente é pelo Estado, né, pela sociedade, por ação ou omissão, pela família, ação ou omissão ou empregar alguma força a mais, e também pela a criança ou adolescente em razão de sua própria conduta. O Conselho Tutelar ele tem 2 poderes, o de requisitar e peticionar. Esses 2 poderes são os mais importantes para que se defina isso. Então, por exemplo, uma família tem uma necessidade de uma vaga na creche, tem necessidade de uma transferência escolar, um especialista médico, alguma coisa do gênero, e de repente não tem. O Conselho Tutelar ele vai ficar incumbido de conseguir isso. Vai requisitar na Secretaria de Educação, Saúde, aonde quer que seja, para conseguir garantir o direito dessa criança ou desse adolescente. Uma vez que não conseguiu ou foi negado, ele pede para o juiz, faz uma petição pedindo para o juiz para que seja oficializado ou para garantir o direito dessa criança ou adolescente. É uma linha muito tênue que separa o dever, o direito e o poder. Uma coisa é você dever fazer alguma coisa, mas aonde muitas vezes um pai ele pode estar sendo omisso ou pode não estar fazendo a tratativa da qual a criança tem direito, isto sendo um dever dele, pela impossibilidade. Aonde que fica esse crivo de discernimento? Olha, o senhor não está dando a educação necessária para o seu filho. Não, mas é que aqui eu não tenho condições, eu não tenho escola, eu não tenho transporte, eu não tenho... Quer dizer, até onde isto é tolerável e até onde isto é o Conselho Tutelar pode obrigar ou incumbir o pai desse dever? Então, eu acho que tudo é o diálogo. Perfeito. Tudo precisa ser muito bem conversado. Cada caso um caso. Tem que ser transparente. Você tem que analisar a condição. Eu acho que para ser conselheiro nós passamos por diversas etapas, né? E uma dessas etapas, a formação, é muito importante. Mas além disso é a sensibilidade. Você tem que entender, se colocar no lugar do outro, você tem que tentar entender qual é o parâmetro do outro, até para você poder ajudar. O Conselho Tutelar não é um órgão assistencialista. Perfeito. Né? Mas ele também pode possibilitar de ajudar uma família que, por exemplo, está em vulnerabilidade, não tem o que comer, não tem o que vestir, a família perdeu a sua casa, enfim, não sei. Tantas coisas acontecem, mas que o conselheiro pode, através desta criança, ajudar essa família de alguma forma, ou colocar essa criança num lugar de segurança, pelo menos, até que as coisas se estabilizem. Vamos em razão da educação. Puxa, teve uma adolescente numa das minhas palestras que ela falou, poxa, minha mãe, ela tem 2 empregos e é muito difícil, nós somos 3 meninas, o pai foi embora, entendeu? Como é que nós vamos fazer se a mãe... Mas cada caso é um caso, tem que sentar, vamos organizar isso, vamos ver como é que a gente consegue. Tem alguém, ou até um curso para colocar essas adolescentes, né? Enfim, nós podemos fazer bastante coisa para que ajude as famílias. O Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo, que deveria ser visto até com um pouco mais de... Me ajuda nessa palavra. Responsabilidade? Não, um pouco mais de proximidade, talvez, Ok. até com a sociedade.
Falando em proximidade, estamos vivendo nesse novo milênio, já no finzinho do século passado, uma situação bastante inusitada, e a gente está com dificuldade de saber lidar com isso, que é o acesso das crianças aos meios digitais, que muitas vezes é cômodo e prático para os pais isolar as crianças no computador por medo de mandá-los, deixá-los ir nas ruas, assim como era a minha infância, provavelmente a sua também, apesar da nossa diferença de idade, mas acho que você sabe o que é um carrinho de rolimão, um pipa, um peão, um estreia-sela nova, uma mãe na mula, aquelas brincadeiras de criança que nós tínhamos, que hoje, salvo aqueles que moram em condomínio, que ainda têm as cercas do condomínio a seu favor, então eles têm aquele convívio social, mas quem mora em casa hoje em dia, a única alternativa é realmente o mundo virtual. É o namoro, é o cinema, é tudo ali no computador. E a gente acaba cobrando das crianças não ficarem tanto tempo no computador, mas não tem outra alternativa. Isto implica um pouco na tratativa pai e filho, e o Conselho Tutelar tem esse reflexo? Tem, Amaral, e eu vou te falar uma coisa ainda mais. Eu tenho como enfoque trabalhar a prevenção. Eu, quando decidi entrar até para o Conselho Tutelar, o meu objetivo era sair de dentro das quatro paredes. Tá. Porque ali nós atendemos uma demanda. Eu não estou, de repente, colocando ninguém em maus lençóis, né? Outros conselheiros, porque a atuação extra é de cada um. Então eu decidi fazer a prevenção. Okay. É melhor você tratar antes de ter uma doença do que tratar a doença. Sim. Senão nós vamos ficar tratando só a doença. E eu decidi fazer isso. É uma escolha minha. Então eu faço muitas palestras de prevenção nas escolas estaduais, municipais. Faço em entidades como ONGs, associações, diretoria de ensino, enfim. Essas palestras as temáticas são voltadas à educação, formação, fortalecimento familiar, fortalecimento de vínculos, alertas, enfim. E muitas coisas aconteceram. Por exemplo, vou entrar já na tecnologia, mas nós tivemos um problema muito sério com nudes, fotos vazadas da internet, fotos vazadas dentro de uma escola, que são trocadas por WhatsApp, enfim. Isso traz um transtorno muito grande, porque você tem que colocar essa família num outro lugar, essa criança ou adolescente. Eu tive crianças de 9 anos de idade trocando fotos pornográficas. É muita inconsequência, não sabe o que isso vai repercutir para o resto da vida, né? É isso, e já de imediato você troca de escola, tem família que tem que mudar de estado, mas mesmo assim não sai mais. Não sai, porque ele é global, a internet está em qualquer local, qualquer ponto que você vai. E, inclusive, existem casos mais graves que eu já acompanhei, da adolescente, da jovem não aguentar a pressão e atentar contra a própria vida, né? Porque a pressão deve ser muito grande, o bullying, as sátiras, as gozações são muito grandes. Muito grande. E aí, então, eu criei uma palestra também chamada Escola, Família e Tecnologia, que também é adaptável para... Tem muitos lugares me chamando, até igrejas, ONGs, enfim. E que fala o quê? As pessoas dizem assim, poxa, meu filho não sai do telefone, meu filho não sai do computador, meu filho não sai do videogame, meu filho não sai... Uma tecnologia que a gente mesmo criou essa sensação. Hoje os pais enfiam, tipo, eu preciso bater um papinho aqui com o Amaral. Filho, por favor, tem 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5, você dá o tablet ou o celular na mão dele, fica quietinho que o papai precisa conversar, a mamãe precisa conversar. É prático, é cômodo. Exatamente. Aquela coisa do WhatsApp, o último post, a última conversa... Tudo isso faz com que crie um distanciamento. Eu costumo brincar na palestra o seguinte, tinha uma coisa que usava dentro da sala de casa, se chamava sala de estar, sala de jantar, tinha uma coisa redonda, oval, quadrada, né? Cheio de cadeira em volta. Que as pessoas sentavam para se alimentar? Sim, cara. Mesa! Isso aí. A mesa é uma coisa espetacular, que hoje já não se faz mais. Cada um come num horário, cada um faz o seu horário, se alimenta de uma outra coisa. E quando as famílias ainda que mantêm essa tradição, que são poucas, vão com o celular para a mesa e se findou o diálogo. Então, esse diálogo criou um distanciamento muito grande. Tem uma outra palestra que eu faço agora, são jogos, desafios e
e suicídio na adolescência, que não é uma coisa nova. Então, eu falo muito sobre isso. Os pais não têm ideia do que os filhos mais veem, eles não têm mais noção, perderam a mão, perderam a ideia e não conseguem mais acompanhar o raciocínio de uma criança ou de um adolescente. Eles são muito rápidos. E aí você perde um monte de coisa. Por exemplo, você já assistiu Os 13 Porquês? Sim. Uma série da Netflix? Sim. Muitos pais que você pergunta não têm conhecimento. Os 13 Porquês, 13 Reasons Why, acho que é o nome. E o que acontece? Essa é uma série de uma adolescente que se suicida, né? E por quê? Não aguentou a pressão do bullying, ela sofreu nudes, abuso e um monte de coisas que ela não soube lidar com os sentimentos e ela teve um problema e esse relacionamento ela vai e grava os 13 porquês da morte dela e ela acusa as pessoas e deixa isso gravado para que essas pessoas tenham uma consciência pesada, vamos dizer assim, ou que se sintam culpados. Normalmente, o suicida, ele manda um recado, ele quer agredir alguém. É lógico que de uma maneira estapafúrdia, de uma maneira totalmente sem volta, mas ele quer agredir alguma pessoa de alguma forma, ele quer chamar a atenção de alguma forma. E agora estamos, inclusive, tocando nesse assunto, estamos vivendo uma situação inusitada, há meios populares, mas que sempre deve ter havido, que é a incitação ao suicídio, esse desafio chamado Baleia Azul que assola aí o país. Me fala um pouco a respeito quanto isso é folclore, o quanto é boato e o que é real que nós devemos tomar cuidado. Todas as decisões que são feitas no Conselho Tutelar são feitas em colegiado, né? Okay. Não é uma pessoa, uma única pessoa. E eu tenho uma conselheira super parceira, né? Todos são. Eu vou pedir licença a você só um instante, pois iremos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos já direto com este assunto Baleia Azul. Não saia daí. De volta com o Café com Autoridade, hoje falando com o conselheiro tutelar Gilson Biondo. E antes do intervalo entramos num assunto que é de interesse de todos, é de meu interesse, coisas que estão acontecendo no quintal da nossa casa, que é o desafio Baleia Azul. Gostaria que o senhor continuasse com a sua explanação. Vamos lá. Tem muita gente que fala, puxa, o que é Baleia Azul? Baleia Azul é um desafio que surgiu, né, primeiramente na Rússia, mas foi um fake, para juntar seguidores. O cara forjou a sua própria conduta e suicídio. Uma ação de marketing. É isso aí. E conseguiu seguidores. Depois algumas agências, né, no fim das contas são criminosas, acabaram aproveitando de pessoas até para extorquir, para fazer um aprisionamento, para fazer uma chantagem. E começou a conduzir pessoas, porque uma das coisas mais deliciosas para a mente, né, para essas mentes, vou chamar de criminosa. Sarcasmo, sadismo. É a manipulação, é conseguir conquistar, manipular uma mente ou uma pessoa, né? Pelo simples prazer de sentir que pode fazê-lo. Exatamente, para dizer, eu tenho autoridade sobre ela ou coisas do tipo. Então, um semideus. Semideus. E aí isso expandiu até pelo desafio. Bom, dentro dos desafios começa-se com automutilação e depois andar na beira de um telhado alto, ouvir música psicodélica, filmes que falam de morte, suicídio. É uma condução, vai conduzindo psicologicamente, neurologicamente, fisicamente, emocionalmente a uma conduta. E aí esse chamado curador vai incitando até o último desafio, que é o suicídio. Nós tivemos aqui um alerta, uma diretora de escola me mandou um WhatsApp, porque eu sou muito acessível na cidade. Né? O meu WhatsApp é aberto, se quiser colocar também no ar, fique à vontade, eu passo também, se você disser que... Fique à vontade. É 991 19 30 30. 991 19 30 30. E a diretora mandou para mim dizendo que tinha... as alunas identificaram uma outra aluna que estava participando do jogo. Ela estava acima do 40 já, do desafio 40.
E quando nós fizemos essa interceptação, na hora eu liguei para uma conselheira chamada Graziele Macedo. Sensacional, uma conselheira de, assim, top, alto nível. E ela, muito comprometida, já acionou segunda-feira de manhã a família. Ela cuidou do caso, ela fez o desdobramento. A identificação veio para mim e o desdobramento ficou com ela. Só que nós temos que manter esse caso sigiloso, porque senão a gente expõe uma criança, né, um adolescente. Mas ela já tinha, eu tenho foto dela, do braço e tudo mais, e de todos os passos, captaram isso em rede social, e ela disse que realmente estava disposta a fazê-lo. Só um breve parênteses. Normalmente essas crianças se mutilam e escondem dos pais? Então, vamos lá. Essa é uma prática que não é de agora, né? Só concluindo essa ideia, em 10 dias, nem deu 10 dias, em uma semana mais ou menos, surgiram mais 10 novos casos, 7 numa só escola. Né? Estamos falando aqui da cidade de Osasco. E aí encontramos uma criança com 8 anos de idade com desejo de se suicidar. Essa adolescente, o primeiro caso, ela disse assim, que tinha uma amiga de uma família de classe média alta que mora no Campo Belo, né, ali próximo a Moema, e elas tinham combinado de se suicidar juntas. Nossa. Esse era o desejo. Então, assim, existe uma comunidade, existe essa turma toda, elas se falam. Agora, isso é novo no Brasil? Claro que não. Talvez esteja se popularizado. Mas não é novo, porque o Brasil ele tem uma a cada 10 adolescentes de 12 a 17 anos já procurou formas de automutilação na internet. E 1 a cada 20 de suicídio. Então, existe um índice no Brasil. Aqui na nossa cidade, por exemplo, que eu disse, o Baleia Azul vai passar muito rápido. Né? Como você disse no intervalo, o Pokémon. Sim. Vai passar muito rápido. Por quê? Porque ele é só uma moldura. E essas molduras mudam. O problema não é a moldura, o problema é o quadro. O quadro da cidade é assim. Se lembrarem, e isso eu falei para muitos repórteres da nossa cidade, que me procuraram para falar sobre o caso. Se vocês lembrarem, noticiaram os casos de adolescentes que se suicidaram em novembro do ano passado. Sim, anterior à febre desse desafio. Que faziam automutilação, que tinham diversos indícios. Entende? Então, automutilação, nas minhas palestras, eu falo todas. Pode ser o tema que for. Por quê? Porque uma vez que você identifica isso, você precisa de ajudar. E aí essa ajuda é o quê? Procurar pessoas que estão treinadas para isso, pessoas que podem fazer isso. Então foi um escândalo para a cidade. Nossa, tem na cidade? Tem sim. E a pergunta, automutilação. Normalmente eles se automutilam no braço, porque é uma coisa aparente. Ah, Gilson, como é que eles fazem isso? Tem diversas formas de se explicar isso, até de uma forma psicológica, neurológica, né? Familiar, desestrutura familiar e tantas coisas mais. No entanto, se atentando somente à automutilação, não é só no braço. Tem aqueles que se automutilam mesmo porque tem essa prática e entende que isso é um benefício. Por quê? São duas coisas. Primeiro, que o organismo libera uma substância que dá uma saciedade. Certo prazer. Para aliviar aquela dor. A dor corporal é maior do que a dor sentimental, entre aspas. Entendi. E o segundo motivo é porque a concentração vai para o corte, para aquela dor ou para aquilo, e ele esquece um pouco daquela dor sentimental de que se passa. No fim das contas, tem muitos adolescentes que os pais não vê nos braços, mas se você ver a barriga, se automutila na barriga, nas coxas, também é um ponto de automutilação, e lugares onde tem veias, né? Porque aí o sangue, aquela coisa toda. Mas se pode dizer que exista alguma estatística? Em vias de regra, ela está querendo chamar a atenção, logo ela se mutila e deixa exposto, ou ela está fazendo uma introspecção e ela mutila e se esconde? Eu não sei se dá para ter esse perfil, esse paralelo já traçado. Ela mostra ou esconde? Quem quer mostrar, faz nos pulsos, no antebraço. Quer chamar a atenção. Quer chamar a atenção, eu quero me socorra. Me socorra. Agora, é um problema que nós temos, Amaral, e eu acho que toda família deve saber,
Pergunta para o seu filho, fala assim, ah, mas isso eu não acredito porque não acontece. Tá bom, pergunta para o seu filho de 7 anos de idade, pergunta o que é baleia azul. Ele vai te dar uma aula. Sim. Né? Então você tem diversos pontos. Você pega, porque as crianças sabem muito mais e nós estamos atrasados. Então eu fazendo uma palestra numa escola extraordinária, uma escola de alto nível, e nós fomos para um tema seguinte, garotas que se valorizam. Nossa, tinha umas 100 adolescentes na sala, 8 choravam de soluçar e amigas se compadeciam porque elas tiveram a oportunidade de se abrir. A palestra estava marcada para 50 minutos, no máximo 1 hora. Nós estávamos a 1h40 e elas não queriam sair da sala. E não dá mais, nós não temos mais tempo, vamos marcar uma outra oportunidade. A coordenadora pedindo, mas elas dizendo assim, se abrindo. E elas diziam, uma delas, eu não quero os presentes caros que o meu pai me dá. Eu quero a presença dele na minha vida. E hoje nós não temos tempo. Hoje todo mundo trabalha 1 emprego, 2 empregos, mas tudo é uma questão de opção, de ganhar mais. Então, essa história de vou dar o melhor para minha família, vou dar mais conforto para minha família, vou dar... É relativo. É relativo. Teve uma criança que disse assim, teve coragem, falou com a diretora chamou a família, quando sentou com o pai e com a mãe, aí ele disse assim... teve coragem de se abrir, dizendo assim, olha, eu sinto falta de vocês, eu queria, e eu não vejo vocês. O pai e a mãe trabalham, entregam ele na escola 6h30 da manhã e vão buscar às 7 horas da noite. Terceiriza o carinho e o afeto. Aí, o que acontece? Vão pagar com outras coisas caras, vão comprar... Compensar de certa forma. Exatamente. Tentar compensar. A lei da compensação. Aí o menino disse, a mãe falou, tá bom, entendi. Ótimo, filho. Só que tá vendo essa blusa que você está vestindo? Você está vendo esse tênis que você está vestindo? Sabe o seu videogame? Eu vou arrancar tudo de você. Acabou a partir de agora. Chantageou. Caramba, não teve a sensibilidade, continuou do mesmo jeito. Você sabe o que o pai faz? Quando o conselho tutelar, a escola, quando começa uma ação, eles saem da escola, mudam de escola para tirar aquela responsabilidade. Esse menino, isso foi antigo, esse menino hoje é um usuário de droga e trabalha no tráfico, etc. Tal. Bom, enfim, não são todos os casos assim, mas são coisas que conduzem. Então, a baleia azul é só uma moldura de uma sociedade que está adoecida, de uma comunidade que precisa de atenção, que precisa trabalhar isso no âmbito familiar. Gilson, começaram a chegar as perguntas, os nossos telespectadores participam do nosso programa pelo WhatsApp, o 981-420-208, e eu acredito que com esta sua última fala, você já trouxe um pouco da explicação da Tatiana Cavalheiro, do final do telefone 2214, que ela diz, o município e o Estado oferecem ponto de apoio aos pais e jovens? Se sim, quais seriam esses locais? Certo. Nós estamos fazendo um trabalho que até era a sua pergunta também, sobre o que as autoridades estão fazendo em relação ao nosso problema, certo? Amaral, Tatiane, todos que estão assistindo e vão assistir esses vídeos, o que acontece? Nós precisamos trabalhar a estruturação familiar. Nós fizemos uma reunião com 52 mediadores e vice-diretores na diretoria de ensino, inclusive um abraço para a Sandra Jardim, que da diretoria de ensino, uma pessoa muito comprometida com tudo, reuniu para que falássemos sobre isso. Eu dei a mesma palestra para os adolescentes de manhã que conheciam tudo do que se falava na palestra sobre jogos, desafios e suicídio na adolescência. E quando eu fui aplicar para os mediadores, os diretores, pais, é diferente. Nada do que está rolando. Por quê? Porque a gente não se atualiza em relação a isso. Conversamos também com o nosso prefeito, o vereador Ribamar, falamos também com a Suzete, que é a nossa secretária de assistência social, e nós marcamos com todos os técnicos assistentes sociais do CRAS, do CREAS e dos abrigos, para conseguirmos juntos fazer a identificação, né, de uma criança ou adolescente que precisa de uma família para fazer o fortalecimento de vínculo. Então, se você tiver qualquer problema, procure o Conselho Tutelar mais próximo da sua casa. Se você quiser me procurar no WhatsApp, é 991 19 30 30, ou o Conselho Tutelar Centro, que o telefone é 3683 5770. Tá bom? Minhas redes sociais é Gilson Biondo. E tem o Facebook do Conselho Tutelar de Osasco, pode adicionar lá também,
administro a página. De qualquer forma, estou à disposição para fazer ou para aplicar. Você ficou meio triste, é porque acabou o tempo? Eu tô pensando aqui, Gilson, uma coisa um tanto inusitada, uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu me vejo na obrigação, já neste programa, convidá-lo para retornar na próxima sexta-feira, no mesmo horário, porque nós mal iniciamos o assunto. É um assunto muito vasto, espero que você tenha a agenda disponível para isso, para que nós possamos realmente aprofundar neste assunto, não de maneira sensacionalista, não fomentando esse desafio, que ele não pode ter outra coisa a não ser o problema já inerente a uma pessoa, e para que você possa dar algumas dicas de como o pai identificar esses sintomas, de como a criança perceber se ela está com tendências e buscar um auxílio. Então já fica aqui ao vivo e a cores para você o convite para que continuemos este programa na próxima sexta-feira. Obrigado pelo convite, espero que dê certo, por aceitar este convite, espero que dê certo da próxima sexta-feira também. Eu agradeço, vamos lá, já vamos olhar na agenda agora para ver se a gente consegue, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós não falarmos com os filhos, não ter esse diálogo, ou não ter a percepção, faça isso, volte à mesa, assim como você disse, olhe nos olhos, tenha um diálogo, converse, vê se tem alguma necessidade, se o filho está precisando de alguma coisa. Verifique sempre a ação corporal, amizades, todas essas coisas, mas nós vamos falar isso com mais propriedade. Amaral, eu que agradeço o convite, eu acho muito importante a gente falar sobre o assunto, porque eu não quero que ninguém seja uma Hannah Baker. Hannah Baker foi a menina que se suicidou nos 13 porquês, né? Por quê? Porque ela foi e os outros continuaram a sua vida. Então, você precisa valorizar isso, você precisa se dar o valor. Automutilação, todas essas coisas, se você tiver dúvida, entre em contato comigo, fora do ar, a gente vai falar tudo. Agradeço de coração essa oportunidade. TV Osasco é uma TV que ama realmente a cidade e se preocupa com ela, principalmente pelo seu programa que é excepcional. Você é uma grande personalidade da cidade. Um beijo para todo mundo, obrigado pela oportunidade. Obrigado. O Café com Autoridade fica por aqui. Esperamos que tenhamos a possibilidade de dar continuidade deste programa na próxima sexta-feira. Até lá.